Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 25, hoje é dia 17 de agosto, nós temos aula de arte. Nós vamos dar continuidade às atividades que estávamos fazendo sobre ponto, linha. Agora nós vamos conhecer outras linguagens artísticas e utilizar esses mesmos elementos. Lá no Google Sala de Aula, eu coloquei para vocês um link que conta a história do artista Beethoven. Nós vamos utilizar o livro para a atividade, mas nós vamos ouvir uma música desse artista. Então, gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da história dele. Se quiser deixar para ver no final do vídeo, tudo bem. Depois, entra lá, que é muito bacana. No livro, vocês vão abrir na página 10, logo lá no comecinho. Clube de arte. No mundo da arte tem desenhos compartilhados, clube de gravura e clube de fotografia. Aqui nessa imagem, nós temos uma fotografia. Observe bem essa imagem. Quem será que são essas pessoas? O que você imagina quando você olha essa imagem? Nós temos aqui na página 11 algumas perguntas. A arte é criada em diferentes linguagens? Que linguagens artísticas você conhece? Como criar na arte? Criamos sozinhos ou em grupo? O que você acha de criar arte junto com os colegas? Essa pergunta 3 é um pouquinho mais difícil. Vocês estão fazendo atividade em casa, não vai ter como ter essa interação. Mas aqui na pergunta 1 e 2, vocês podem conversar com um adulto, com alguém que está ajudando a fazer a atividade. Não precisa responder por escrito, mas pensa e converse sobre o assunto. O que você entende por linguagem artística? Nós temos diversas linguagens, diversos tipos de arte. Podemos criar arte sozinho, arte em grupo? O que você pensa sobre isso? Pode fazer a sua reflexão e não precisa escrever. Vamos agora para as páginas 12 e 13. Nós temos aqui uma outra imagem. Vem compartilhar. No papel gigante tem gente. Quem está fazendo essa arte? Artista e crianças espalham linhas por toda parte. Na performance, a arte é feita assim. Quem pode participar? O artista, você e quem mais quiser compartilhar. Nós temos aqui uma obra de arte chamada Flow. Isso daqui é uma performance. Então, a performance é uma linguagem artística que ela tem movimento. Ela pode ser feita por uma pessoa só ou pode ser feita por grupos. No caso desta obra, as pessoas que iam observar também podiam participar. O nome dela, que é flow, vem da palavra francesa que significa borrão, formas imprecisas, traçado leve, com fluidez. Eles escolheram esse tema para que os visitantes pudessem participar. É uma forma de expressar, mas ela não tem regras. A pessoa pode desenhar, pode traçar a forma com que ela quiser, como ela estiver sentindo. Aqui na página 13, nós temos uma pergunta. O que os artistas e as crianças estão fazendo? Então, observem um pouco mais essa obra, respondam o que vocês pensam sobre ela. O que essas pessoas estão aqui? Por que será que elas foram até lá? Façam então essa reflexão e respondam aqui no livro mesmo. Página 14. Criar junto. Observe esta imagem. Nós temos aqui um grupo de meninas que participa de uma performance com desenhos orgânicos. Vamos fazer a leitura dessa página para entender melhor o que são desenhos orgânicos. Existe uma forma de arte que se faz com base no movimento do corpo.
é uma ação que podemos chamar de performance. Na imagem, as meninas usam bastões de carvão e uma enorme folha de papel para fazer seus desenhos. Elas movem o corpo em uma performance alegre e delicada, passando o carvão no papel. O corpo ocupa um espaço e deixa sua marca. Os movimentos são registrados na performance pelos riscadores sobre esse grande suporte que é o papel. Elas fazem um desenho orgânico, também conhecido como desenho-ação. Essa arte é coletiva, arte para criar junto. Aqui nós temos uma explicação, onde tem aqui essa faixinha azul escrito o que é. Desenho orgânico ou desenho-ação é feito de traçados de linhas e formas irregulares que lembram organismos vivos ou que mostram registros de movimentos e gestos. Geralmente, esses desenhos são feitos com a ação do corpo em performance. Então, performance e desenho orgânico se complementam. No desenho orgânico, significa que nós vamos ter movimento, vamos ter um corpo vivo, alguém fazendo uma ação. E a performance é justamente uma das linguagens artísticas que você tem um movimento. Riscadores são ferramentas para fazer desenhos. Podemos usar lápis de cera, barras de carvão e outros materiais. Então, o que nós usamos mais comuns de riscadores são giz de cera, lápis de cor, canetinha, lápis grafite. Se tivéssemos espaço, fôssemos fazer em grupo, poderíamos fazer, por exemplo, em uma área que não é cimentado, fazer no chão, riscar com um pedaço de madeira. Isso também seria um riscador, poderia ser feito. Mas aqui nós vamos fazer no papel. Na página 15, observe esta outra imagem da performance. Também é feita com carvão por essas meninas. O resultado dessa proposta artística são desenhos orgânicos, isto é, feito com movimentos das meninas que assim levam à produção de linhas. Agora nós temos aqui alguns exercícios para responder. 1. Para fazer uma performance como a que vemos nas imagens, podemos usar que materialidades? O corpo e qualquer outro material, apenas riscadores, um suporte, riscadores e o corpo. Então, lembra que o que as meninas precisaram aqui? Onde elas estão desenhando? Como que chama isso? O que elas estão usando que está saindo lá que a gente consegue ver o desenho? Elas têm alguma coisa na mão para desenhar. O que é isso que elas usam para desenhar? E o próprio corpo, como já dissemos. Então, reflitam aqui, através desse desenho das meninas, qual que é a alternativa correta. Só tem uma correta que contempla essas três coisas. O que elas estão usando para fazer o risco, aonde está sendo feito o risco, a obra e elas. O 2. Olhando a imagem da performance feita pelas meninas, você conclui que elas usam como riscador apenas o bastão de carvão, todo o corpo, ambas as possibilidades. Então, eu falei para vocês, dei exemplos do que são riscadores. Expliquei que na performance a gente tem movimento. O que a gente precisa unir para conseguir fazer essa obra, para fazer essa arte? Na página 16, temos mais uma imagem dessa performance flow. Então, aqui tem um pouco sobre a vida do artista, tá? Esse artista trabalha com a ideia de desenhar livremente pela folha, mas não apenas em uma folha pequena de papel. Esse espaço era pequeno demais para ele, então ele buscou espaços maiores. Nós não temos esse espaço maior, mas nós vamos também fazer a nossa performance.
Esse espaço dava liberdade para o artista, mas ele queria mais. Ele queria gente dançando com ele. Então pensou em convidar várias pessoas, principalmente as crianças. As crianças têm, por natureza, um jeito solto de dançar e desenhar. Assim que nasceu a ideia de criar a Performance Flow. Essa iniciativa faz parte de uma proposta de resgatar a liberdade do traço original das crianças, uma vez que hoje muitos adultos, mesmo sem perceber, oferecem aos pequenos desenho pronto ou modelo de como criar desenhos. Então, o que eu falo para vocês? A gente tem que usar a imaginação. A arte é uma forma de refletirmos. O artista queria passar isso para as pessoas. Então, quando ele fazia alguma apresentação, nós já tivemos apresentações em Santos, no Sesc, onde ele começa a performance e vai trazendo o público para fazer com ele. Nós não temos tanto espaço, eu vou gravar também como vocês podem fazer para fazer essa performance na folha, num espaço pequeno. Aqui na página 17 tem uma pergunta. O que você achou desse jeito de fazer arte? Se vocês quiserem, pode responder essa pergunta depois de fazer o desenho. Assim vocês leem o que está aqui na página 16, reflitam, façam o desenho para sentir como que é essa arte e depois respondam. Aonde está aqui número 2, aproveite o espaço abaixo para fazer um pouco de rabiscos dançantes. Que tal colocar o lápis na folha e dançar em volta da página? Então, aqui nós vamos ouvir a Nona Sinfonia do Beethoven, fechar o olho e ir fazendo riscos, ir fazendo o desenho. Lembra que a gente precisa de um riscador para esse tipo de arte? Então, vocês podem pegar o lápis. Aqui, o suporte que nós vamos usar vai ser esse papel e o corpo. Então, lá na atividade da página anterior, nós vimos que precisa de um suporte, riscadores e corpo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, não vou fazer o movimento, mas na casa de vocês podem até andar em volta da página do livro, tá bom? Vamos então agora gravar o vídeo para que vocês vejam uma possibilidade de fazer essa performance. Vamos agora então fazer a nossa performance. Eu vou usar aqui como suporte uma folha de sulfite. Vocês podem usar o livro de vocês, ou se tiver outra folha, pode usar também. Como riscador, eu vou usar uma caneta preta, mas pode fazer a lápis, que depois vocês podem dar uma ajeitada e fazer até algumas adaptações nas obras de vocês. Se eu fizer a lápis, vocês não vão conseguir ver. Então, vou fazer com essa caneta para o traço ficar bem marcado, ser mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, aqui eu vou fazer sentado para conseguir gravar. Se vocês quiserem, fiquem em pé e vão dançando em volta da folha, em volta da mesa e fazendo o desenho, fazendo o traçado. Uma sugestão que eu vou dar é fazer de olhos fechados. Vocês viram no vídeo do Beethoven que ele foi perdendo a audição, mas mesmo assim ele não deixou de compor. Ele era músico, ele continuou o seu trabalho. Então, nós podemos usar os nossos sentidos. Vou sugerir que vocês ouçam a música e façam de olho fechado. Pode escolher uma das duas formas, ou dançar em volta da folha, fazer olhando, fazer de olhos abertos ou de olhos fechados. Eu vou colocar aqui no meu celular a música e vou ir fazendo o desenho para vocês verem. Então, olha lá, vou colocar aqui. Você pode sentir a música, espera, ouve um pouco. Então, ó, fechando os olhos, a música vai fazendo parte e então pode desenhar.
Então, olha como que ficou a minha. Eu fiz aqui, então, riscos, fui fazendo movimentos circulares. Quando eu fecho os olhos e ouço a música, é como se eu imaginasse as pessoas fluindo pelo salão. Movimento leve, agradável. Tem alguns momentos da música que parece que aumenta o movimento, que faz mais rápido, mas é uma forma da gente sentir. Depois que fez isso daqui, vocês podem pegar lápis de cor e pintar. Por exemplo, se vocês observarem alguma coisa aqui, tá parecendo uma flor, tá parecendo um peixe, pode fazer uma criação, pode transformar num desenho. Ou então pode deixar como uma arte abstrata. A arte abstrata, ela não retrata exatamente algo que exista, ela pode ser do imaginário. Então aqui eu pensei pessoas dançando no salão, pessoas circulando sem ser um movimento ordenado, uma dança rítmica, uma dança ali só mais na questão do movimento. Então aí vocês podem pegar e ir pintando nos espaços, pintando nos desenhos que vocês criaram. Então vamos lá. Vou pintar aqui alguns para vocês verem como que vai mudando a obra. Então pode usar canetinha, pode usar lápis de cor, giz de cera. Lembra que falou que os riscadores são diversos? A gente usa o que tem. Se tiver um espaço grande, uma folha grande, quiser fazer com tinta, também pode utilizar. Então, eu gosto de uma coisa bem colorida. Essa música, ela é alegre. Então, eu quero usar aqui no meu várias cores. Então, agora estou usando rosa. Vou pegar também um pouco de verde, tá? O importante quando vocês forem pintar é pintar para um lado só. Ou vocês podem fazer essa pintura de um lado só, ou outra possibilidade é ir pintando em círculos, que também preenche todo o espaço. Então, ó, aqui nesse caso eu tô pintando em círculo. O que não é legal de pintar é riscar de um lado, riscar para o outro, aí já não fica tão bom o desenho, né? Mas pinta com cuidado, cobre os espaços, vai sentindo o movimento. Então, olha, para mim, essa música, ela é suave, ela é gostosa. Então, eu não preciso pressionar tanto o lápis, não preciso fazer uma pintura tão forte. Posso fazer uma pintura mais clara. Se de repente você já sentiu que é forte, né, o movimento, o ritmo, você pode usar até mesmo a canetinha. Lembra que no livro não é legal pintar de canetinha porque estraga a folha do outro lado. Então, para usar canetinha, precisaria ser em outro suporte, um papel que não fosse a folha. Mas eu vou pintar aqui um pedacinho para vocês verem a diferença do lápis e da canetinha. Tem também o giz de cera, né? Se ficou com espaços maiores, se tem um espaço grande para pintar, pode usar também o giz. Então, deixa eu fazer aqui um pedaço de giz. Vou usar aqui também um verde. Deixar colorido. Deixar uma coisa bem alegre. Estamos no período de distanciamento, não estamos na escola, mas não precisa desanimar, né? A vida continua. Vamos aí firme e forte, que um dia vai acabar e a gente volta. Então, vamos aproveitar esse tempo, produzir arte, ver, conhecer a arte. Isso chama nutrição estética. É muito importante que a gente tenha contato com coisas diferentes que possa fazer a gente refletir. Estou usando aqui agora também o laranja. Não dá tempo de eu pintar tão certinho para não ficar um vídeo longo, para vocês verem. Mas então, olha, aqui eu já tenho uma pintura com diversos riscadores.
lápis de cor, giz de cera, canetinha. Vocês não precisam usar todos, pode escolher um e usar um, só para vocês verem que dá para fazer. Se fizer em outra folha, pode depois colar lá no espaço do livro ou usar o espaço do próprio livro, ok? Gostaram da atividade? Então, depois me mandem foto para que eu veja como ficou, tá bom? Boa aula! Qualquer dúvida, só me